Vamos de palavra de Deus. Vamos de Bíblia. Jeremias 4. Primeiros versículos. Deixa eu ver. Jeremias possui quantos versículos? Deixa eu ver. Possui 31 versículos. Jeremias 4, ok? Jeremias 4 possui 35 versículos. É isso. Vamos fazer de 10 em 10 versículos cada vídeo, ok? O primeiro versículo, acompanhe com sua Bíblia, de Jeremias 4, fala assim: Se voltares a Israel, ou melhor, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se antes, ou melhor, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Segundo versículo. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. O terceiro versículo. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós, lavrai para vós o campo de lavoura, e não esqueceis, e não semeareis, acho, né? Entre espinhos, é isso mesmo, né? De lavoura, então semeais entre espinhos, é isso que diz aqui. Vamos fazer o 3 de novo aqui. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura. Então semeeis, deixa eu ver aqui. Semeeis, tem 2 Z, né? Então e não semeeis entre os espinhos. O quarto versículo. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prenúncios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e nada, de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. O quinto versículo agora. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Aprovai a bandeira, alvorai a bandeira para Sião, fugi para salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. O sétimo versículo agora. Já um leão
subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, oitavo agora, por isso, cinge-vos de panos de saco e de panos de saco. Lamentai e uivai, porque o andor da ira do Senhor não se desviou de vós. De nós, no caso, né? O 9º versículo e penúltimo desse vídeo. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ó Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Ok? Até aqui. Estou em Jeremias, já fiz Isaías, estou fazendo o livro de Jeremias, mas eu quero falar um pouquinho de Jesus aqui, né? Isaías fala só de Jesus, na verdade, e agora estou em Jeremias. Mas a respeito do engano, né? Do grande engano. Você sabe qual é o grande engano? O grande engano foi o templo, que Davi entendeu errado, né? Eu já falei em vários vídeos, estou falando agora aqui, pois é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O grande engano, o templo que Davi construiu através de Salomão. Seu filho veio e ele incumbiu Salomão de construir o templo, que já havia dito a Deus, né, que construiria. Mas Deus falou para não construir. Deus disse para não construir templo nenhum, pois ele era Deus e o estrado de seus pés é a terra. E ele, sendo Deus, tirou Davi de trás das malhadas, de trás das ovelhas, e o tornou rei. E ele daria a Davi um templo eterno, perpétuo, que viria da sua linhagem. Ele estava falando de Jesus. E não de um templo físico, pois Deus é espírito. Então, esse entendimento errado fez com que Davi metesse os pés pelas mãos e incumbisse Salomão de construir o templo de pedra. Quando, na verdade, o templo somos nós, né? Jesus disse: eu sou o templo. Destrua esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. E os da religião da época, né? Por isso que ele tirava para fora, tentava tirar para fora, a eclésia, né? E os que ele tirou seguiram a Jesus. Por isso que ele falou: acabarei com o templo, né? Falou para a mulher samaritana no poço, quando ela disse que eles diziam para adorar no monte ou em Jerusalém. Aí Jesus falou: é por conta do templo que está lá, mas eu vim para acabar com isso. Haverá um tempo em que adorareis não no monte, não só em Jerusalém, mas em qualquer lugar que estiveres, em espírito e verdade. Então, ele veio para acabar com o templo, ninguém entendeu, e continuaram com o engano. E o engano é tão real que Salomão, depois que construiu o templo, começou a seguir demônios, né? Começou a adorar a demônios. Outros deuses que estão na Bíblia,
outros deuses. Salomão adorou outros deuses. O que são outros deuses a não ser demônios? Se só existe um Deus. Então, por aí se tem a certeza de que o templo não era para existir. E pela vinda de Jesus e pelo que Jesus falou. Leia Atos 17:24, onde diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em templos feitos por ele, que somos nós. Então Jesus, ele veio, tentou passar a verdade, para a verdade de verdade libertar, mas disse que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Então poucos acreditariam, poucos entenderiam, e os que entendessem e continuariam no engano, às vezes enganando, né? Pois há um monte de pastores e padres, quando Jesus falou para não chamar ninguém de padre, de pai, de papa, né? Mestre na terra, pois só havia um Deus que está nos céus. Então o engano está explícito, não é nenhum segredo. Basta ler as escrituras e entender o que Jesus falou, que não é muito difícil, né? Ok? Então, logo eu volto com mais 10 versículos de Isaías, aliás, de Jeremias 4, ok? Fiquem com essa palavra, meditem no que eu falei e fiquem com Deus.